Se você está começando a programação, saiba que ninguém espera que você saiba tudo, mas existem algumas atitudes que podem te ajudar a crescer mais rápido e a se destacar no seu time. Oi, eu sou a Fernanda, dev concursada, e hoje eu vou falar 5 práticas que impulsionam a carreira de qualquer dev. A primeira prática é: saiba pedir ajuda. Todo novo emprego, novo ciclo, novas experiências, você vai precisar de um suporte inicial para você aprender como funciona. Mesmo que você já saiba programar, já tenha ali uma experiência de programação nos estudos, quando você vai para o mercado de trabalho, você vai precisar sim de um suporte. Muitas empresas oferecem um bom onboarding para integrar aquele novo funcionário e aí dar treinamentos e tudo mais, mas algumas falham nisso também. Mas independente de qualquer coisa, você vai sim precisar de suporte. E aí é onde você precisa saber pedir ajuda. Às vezes, quando você pega uma tarefa num time novo, num emprego novo, as outras pessoas às vezes não sabem quais dificuldades você está passando. Então é importante você saber comunicar isso para o seu time. E além disso, quando você fala que você precisa de ajuda, demonstra um certo interesse. Você ir atrás de pessoas para entender como aquilo funciona. Mas também é importante lembrar que não é pedir ajuda de forma indiscriminada. Não é a qualquer dificuldade você vai chegar em uma pessoa, abordar e pedir para ela ensinar, pedir para ela fazer, resolver. É necessário que você primeiro tente. Como pedir ajuda? Você primeiro, depois de toda a jornada que você teve, você chega para a pessoa e fala: é o seguinte, eu entendi que a tarefa que eu tenho que fazer é essa, eu tentei resolver de tal forma, não consegui porque quando eu cheguei no ponto tal, eu travei. Também tentei outras alternativas, mas não deu certo. Você poderia me ajudar para ver onde está o erro e onde eu posso solucionar? E aí sim você mostra que você realmente está tentando, você está interessado em resolver aquela tarefa, e aí isso acaba sendo algo bem visto pelo time. O segundo ponto é: entenda o contexto. Às vezes a gente pode entrar num time em que a gente não entende muito bem o que ele faz, onde ele está ali na estratégia corporativa, o que ele produz, no que ele ajuda outras pessoas. Então, assim, é muito importante você saber qual o objetivo do seu time naquele contexto. Então, entenda o contexto para que você consiga produzir melhor e focado ali, alinhado com os objetivos do seu time. Por que eu falo isso? Quando eu entrei no meu time atual, eu comecei a fazer algumas tarefas, mas eu não entendia muito bem o que o time era, qual era o produto que a gente fazia, quem que a gente ajudava. Então eu comecei a pegar tarefas e resolver tarefas sem enxergar esse contexto. Então eu estava ali sendo apenas mais uma mão de obra operacional, sem pensar ali no que realmente o que eu fazia estava impactando no meu time e no contexto geral da empresa e dos nossos clientes. Então entender o contexto vai fazer com que você entregue de forma mais qualificada, mais contextualizada com os objetivos do seu time, com a estratégia da empresa e também evitando o retrabalho. O terceiro ponto é: tenha visão de produto e de negócio. Depois de um tempo atuando como desenvolvedora, entregando tarefas e já tendo entendido o contexto do meu time, uma liderança fez um one-on-one comigo depois de eu já entender o contexto do time, estar integrada ao time, está entregando tarefas boas, mas ele pegou e chegou para mim e falou: Fernanda, você está tendo boas entregas, eu vejo que você já cresceu muito na questão técnica, na questão do conhecimento e você entende bem do nosso produto, mas eu queria que você pensasse em melhorias para o nosso produto. Eu não queria que você só pegasse tarefas e resolvesse. Eu queria que você pensasse em novas tarefas para que a gente tenha um produto cada vez melhor e que atenda melhor às necessidades e às dores dos nossos clientes. Foi aí que me deu um insight e eu comecei a pensar: nossa, realmente eu estava ali só fazendo o que tinha que fazer, estava fazendo bem feito, já estava fazendo, entendendo também ali a estratégia da empresa, mas eu não estava contribuindo com novas ideias. Então, por isso que é interessante você entender o contexto e o negócio, para que você possa também participar de discussões no time e influenciar também em decisões para a melhoria do que você faz ali, né? Do seu produto, do seu negócio. Mas isso não quer dizer que você vai sair dando ideia adoidado. Quando eu falo de entender produto e negócio, tem que ser também alinhado
aos negócios e aos limites ali da empresa, né? Porque quando você traz uma ideia nova, muitas vezes envolve o quê? Orçamento, que envolve dinheiro. Então, já vi Júnior dando palpite de coisas mirabolantes que poderiam sim trazer um benefício para o produto e para o negócio, mas que ia demandar muito tempo, muito esforço e muito recurso. Então, ali pensando na questão de trade-offs, era um trade-off totalmente que não valeria a pena, entendeu? Então, é ter também esse cuidado e você adotar essa visão e utilizá-la de forma sábia vai fazer com que seu time confie mais em você, suas lideranças confiem mais em você e você acaba ali ganhando um destaque positivo frente ao seu time e frente à empresa. Um ponto também que já é muito batido, mas eu acho importante trazer, é a comunicação. Comunicação hoje em dia é muito importante dentro dos times, porque a maioria dos times de tecnologia são times formados por diferentes pessoas e trabalham no modelo ágil. E o modelo ágil tem rituais, que são, por exemplo, as deles. As deles são reuniões diárias, então todo dia você vai se juntar com aquelas pessoas para falar sobre o seu trabalho e o trabalho de outras pessoas. E também tem os ritos mensais, a finalização de sprints, review, retrô. Enfim, são vários ritos que necessitam desse contato direto e a partir do momento em que você aprende a se comunicar, você também aprende a falar ali do seu valor. Você não precisa ter a melhor oratória do mundo, você não precisa ser também um excelente palestrante, conseguir falar ali em público de forma que você não fique nervoso, não. Mas é necessário você conseguir se comunicar com a sua equipe, porque é com ela que você vai estar lidando diariamente e resolvendo problemas também. Então, ter ali uma comunicação clara é uma habilidade que é muito necessária nos times de tecnologia hoje em dia. E por fim, e eu acho que é o mais importante, faça o básico bem feito. Não adianta nada você ter visão do produto, conseguir visualizar o negócio, saber ali em que contexto você está inserido, se você não faz o básico. Você é contratado para ser programador. Você não consegue escrever um código. Então, assim, faça o básico bem feito, entregue as coisas dentro do prazo, saiba pedir ajuda, participe das reuniões diárias, das reuniões obrigatórias, não se atrase, né? Seja pontual. Então, tudo isso para mim é o básico e fazer esse básico bem feito é fundamental para que você também possa desenvolver outras habilidades e se você desenvolver várias habilidades e não fizer o básico, não vai adiantar nada. Você é contratado para ser front-end, beleza. Mas aí você quer virar um desenvolvedor full stack. E aí você já começa a estudar back-end sem sequer dominar ali as habilidades de front-end que foi pela qual você foi contratado. Então, antes de você, por exemplo, começar a estudar back-end para virar um full stack, saiba o básico de front-end, domine ali as linguagens que você está utilizando atualmente na empresa para depois você conseguir pensar em novos desdobramentos e novos caminhos aí na sua carreira. Não negligencie os conhecimentos e as tarefas pelas quais você foi contratado para fazer. E você tem alguma dica para dar para esses programadores que estão começando? Não apareça de pijama no home office, com blusa toda afolosada, não sei se vocês conhecem essa gíria, mas dê atenção para como você se mostra e apareça no vídeo, porque quem não aparece não é lembrado. Isso aí, quem não aparece não é visto, mas se você aparecer também totalmente descuidado, mostrando que você não tem ali um respeito pelo ambiente de trabalho, mesmo que seja um ambiente virtual, né, ali, se você faz home office, você precisa demonstrar um certo respeito, que isso também demonstra postura e maturidade. Às vezes o pessoal vê ali que é home office e não leva com tanta seriedade, mas é um trabalho como qualquer outro. E a partir do momento em que você não mostra ali o mínimo de cuidado, você demonstra desleixo, isso acaba pegando muito mal mesmo. Então, assim, eu já vi lideranças falando, pessoal, abre a câmera, apareça. Ou então lideranças falando assim, gente, vocês entram numa reunião, tem gente que entra de pijama, com a camisa toda, com o cabelo todo bagunçado. Então, assim, não façam isso. Prezem pela imagem de vocês e mesmo que vocês, a princípio, achem besteira, conversem com outras pessoas que já estão no mercado há mais tempo, ou então com lideranças, para vocês verem como isso impacta e muito na questão profissional.
E eu vou ficando por aqui. Se você gostou das dicas, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima.